Bom, então vamos começar a partir de agora, viu, José? Até que está valendo a gravação, ok? Depois você corta, começa só a partir de agora. Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso estudo, o início do capítulo 13, intitulado... Só um minutinho, que o livro ainda está fechado. Intitulado Reencarnação, né? Mas antes vamos fazer a leitura do exórdio para nos harmonizarmos. A leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Está na página 181, capítulo 83, Aflições. Aí traz a seguinte epígrafe. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templos em ruínas, sob os embates de tormentas cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desaparecerão. Não, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador em gratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente, antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige? Ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Que assim seja, graças a Deus. Já harmonizados, agora eu convido Liana para fazer a prece de início. Fechemos os nossos olhos, se assim desejarmos, e busquemos a presença do nosso amado Mestre Jesus, que certamente se encontra em todos os nossos lares. E peçamos permissão ao nosso irmão maior e ao nosso Pai, para que juntos possamos ter acesso às suas lições, às suas palavras de amor, de caridade, e assim possamos compreender a nossa vida num sentido amplo, essa vida que é infinita e que em tantas existências que passamos, buscamos a nossa transformação para que sejamos melhores sempre do que ontem e que amanhã sejamos melhores do que hoje. Agradecemos a presença dos nossos irmãos espirituais. Pedimos que, com a permissão do nosso Divino Mestre, nos acompanhem, nos intuam, que abramos as nossas mentes para ouvi-los e que cada um de nós possa dar sua contribuição neste momento de tanta reflexão, em que o amor é a lição maior. Comecemos então o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Já harmonizados e com nossa prece feita, vamos começar o capítulo 13,
E para esse início de leitura e reflexão, eu passo a palavra para a nossa Adriana. Então, vamos lá. Capítulo 13. 13.1, tá? No meu livro está na página 189. Reencarnação. Senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Então, aqui, eu convido a todos a recapitular a história do irmão Segismundo, né? Está na página 164 do capítulo anterior. Página 164. Eu marquei aqui o resumo da história dele. Aí eu vou ler para vocês, certo? Para a gente lembrar, né? Que o capítulo foi tão bem extenso. Então, vamos lá. Segismundo voltará ao rio da vida física, né? Segismundo está programado para ele voltar à Terra, né? Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada. Há 4 anos, religaram-se nos elos do matrimônio. Então, Raquel e Adelino estão na Terra, encarnados, e estão casados há 4 anos. Tudo está preparado a fim de que Segismundo seja o segundo filho do casal, né? No entanto, estamos lutando com grande dificuldade para localizá-lo. Por que eles estão com dificuldade de encontrar Segismundo, localizar Segismundo? Porque Adelino, que será o futuro pai de Segismundo, ele está emanando pensamentos de ódio e ciúme, porque eles eram antigos rivais em outras vidas passadas. Então, agora que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, sente-se novamente desventurado e sem força para reparar o mal. Enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e encontra-se no estado negativo. Então, por isso a dificuldade de encontrá-lo, né? Então, Adelino e Raquel, eles eram casados na vida passada, ou viviam um romance, e eram casados. E Segismundo foi quem matou Adelino, que é para poder ficar com Raquel, né? E Raquel acabou também se perturbando e acabou parando no prostíbulo. Então, no desencarne, eles desencarnaram com muito ódio no coração, tanto Raquel como Adelino. E eles ficaram em situação sombria, né? Em situação sombria, quando estava desencarnado. E, por intercessão de alguns amigos espirituais, conseguiram resgatá-los, né? E depois de muitos anos, eles voltaram para a Terra e há 4 anos que casaram e já tinham um filho de 3 aninhos, eu acho, o menino João, tem 3 aninhos. E estava tudo sendo preparado para que Segismundo, o rival em vida outrora, fosse o segundo filho do casal, né? Então, dando continuidade. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinava-me as leis biogenéticas. Se Marco tivesse aqui, ele ia dar uma aula sobre leis biogenéticas, né? Mas como não é da minha área, nem da minha ossada, eu não entendo, eu nem pesquisei sobre leis biogenéticas. Mas fica aí anotado para quando ele voltar, ele falar sobre leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez recebera lições referentes ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de emissão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Então, aqui
André Luiz está falando que ele tem grande interesse sobre esse processo. Como é que se dá esse processo de reencarnação, né? Como é que ocorre esse processo? Né? Ele diz que está na colônia espiritual dele, que é o nosso lar, né? A colônia espiritual dele, mas ele nunca tinha visto de perto, então ele estava bastante ansioso por aprender mais de perto sobre esse processo, né? Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa, né? Aí, Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que em outro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de liberação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Só um minutinho, Adriana, só para enriquecer aí esse capítulo que você leu, quando você falou das leis biogenéticas, né? Que é importante, porque ela fala, né? Do desenvolvimento, o que seria o desenvolvimento de um indivíduo desde a fertilização até o estado adulto. Estava falando da reencarnacionista, né? Também a história evolutiva de uma espécie desde os seus ancestrais remotos até o presente, e sugere que durante o desenvolvimento embrionário um animal passa por estágios que se assemelham a formas adultas de seus ancestrais evolutivos. Então, fica legal, porque ele está falando já, né, da questão da reencarnação, não é isso? Aí ele estava falando das leis biogenéticas. O que significa isso? Tudo a ver com a reencarnação, né? Estou com o microfone desligado. Muito bom, muito obrigada, Kedman. Para enriquecer e para a gente ficar sabendo que seriam as leis biogenéticas, né? Com certeza, muito boa explicação. Nesse finalzinho aí que eu li, antes de passar a palavra para a Liana, o que me chamou a atenção na hora que eu li foi a gratidão que Alexandre tem, né, por ter recebido. Alexandre, em outros tempos, era ele era amigo de Segismundo, de Adelina e de Raquel, né? E ele recebeu favores deles, né? Para você ver. Alexandre está no patamar de evolução lá em cima, né? E eles ainda, os amigos outrora, ainda permanecem presos, né, a sentimentos inferiores. Mas ele tem uma gratidão muito grande, né? Ele mostra gratidão. No capítulo anterior, ele também falou isso, que tinha gratidão por Segismundo, né? Porque tinha sido amigo dele em outro passado, em vidas passadas. Então, ele diz, recebera muitos favores das personagens envolvidas nesse caso de reencarnação, e que sentia feliz pela oportunidade de lhe ser útil, né? Ser útil. Né? Aí ele exalta isso. Então, vamos ver aqui o que seria gratidão, né? Vamos ver aqui, gratidão. A palavra gratidão, em português, refere-se ao sentimento de reconhecimento e apreciação por algo bom, né? Seja um favor, um benefício ou uma situação positiva. A palavra gratidão vem do latim gratus, que significa agradecido, que tem o mesmo sentido de graça, uma bênção, uma dádiva. Em essência, a gratidão é o reconhecimento e a apreciação das coisas boas na vida, seja por pessoas, situações ou evento. A gratidão pode ser expressa através de palavras, gestos ou atitudes, como agradecer, elogiar ou reconhecer o valor de algo, né? Então, a gratidão, ela traz alguns benefícios para as pessoas que são gratas, né? Maior felicidade e bem-estar emocional, redução do estresse e da ansiedade, melhora nas relações sociais, aumento da resiliência e da capacidade de enfrentar desafios, maior apreço pela vida e por tudo que se tem. A prática da gratidão pode ser feita de diversas formas, como manter um diário de gratidão, agradecer mentalmente, expressar a gratidão verbalmente, ou simplesmente prestar atenção às coisas boas da vida. Então, eu achei, assim, me chama a atenção o espírito, né,
da envergadura de Alexandre, ter gratidão, né, de pessoas que não estão mais no seu mesmo patamar espiritual, ele poderia esquecer, mas não, né, ele mantém essa gratidão dentro dele, né? Que ele ajudaria, independente de ser ou não amigos, mas ele traz essa gratidão, e no capítulo anterior ele fala sobre isso, e nesse capítulo agora ele reforça novamente, né? Então agora eu vou passar a palavra para Liana. Então vamos lá, dando continuidade, mas antes de ler o próximo parágrafo, eu quero reforçar exatamente a colocação de Adriana em relação à gratidão, né? Em alguns momentos nós já discutimos, inclusive aqui, a necessidade de agradecer, né? Nós pedimos muito em oração, mas sempre é colocado que são poucos aqueles que agradecem. A gente esquece. Acredito até que isso venha da nossa própria imperfeição. Então, quando a Adriana coloca assim, um espírito da envergadura de Alexandre, né, traz a gratidão no coração, expressa essa gratidão quando é possível, exatamente por ele ser, então, já evoluído, né? Tem realmente dentro de si, dentro dos seus conhecimentos, o valor que deve ser dado à gratidão como esse sentimento por todos os nossos irmãos com os quais nós convivemos, e nessas relações interpessoais, nessa troca que sempre acontece, temos também esse momento de valorizarmos aquilo que damos e aquilo que recebemos. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui nesse parágrafo que a Adriana acabou de ler, quando é dito, comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então, nós vemos aqui, pela citação de André Luiz, né, a importância que o mundo espiritual dá a todo esse processo dentro do nosso plano terrestre aqui, em tudo que acontece. E jamais se nega, né? Coloca aqui, todos os filhos da criação ao encontro fraterno e aos serviços intercessórios. Então, a espiritualidade sempre pronta para ajudar, quando se pede, inclusive, para que haja essa intercessão que a gente já vem estudando de capítulos anteriores, né? Que bom que a gente pode contar com os nossos amigos espirituais em todos os momentos, né? Que saibamos pedir e saibamos agradecer. Liana, só para complementar, que agora veio um sopro no meu ouvido, para olhar a lei do bem, né? O que seria? Faltou a lei do bem. Deixa eu ler aqui. A lei do bem no Espiritismo refere-se a tudo o que está de acordo com a lei de Deus, a lei divina, a lei natural. É a lei que rege a vida, estabelecendo as bases para a evolução espiritual e a felicidade. Praticar o bem, segundo o Espiritismo, é agir de acordo com essa lei, com a lei do bem, o que implica em viver com justiça, amor e caridade, buscando sempre a perfeição moral. Pronto. Exatamente, né? E o que ele coloca aqui, exatamente, que é difícil, é muito difícil conseguir trabalhar nesse momento de ajuda a quem precisa, mas que quando se está buscando praticar o bem, que todos os filhos da criação vão ter espaço, vão ter o aconchego para que essa ajuda seja dada, né? O concurso fraterno e os serviços intercessórios. Muito bem colocado, Adriana. Sigamos então. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos e de vegetação. Veja que quando é colocado aqui, que alcançamos o lar de Adelino, nós vamos ter como espaço, né, dos acontecimentos aqui, exatamente
porque nós vimos no início da leitura de Adriana, já na segunda linha, ele fala: senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelina e Raquel. Então, nós já temos aqui a visão de que muitas coisas que vão acontecer durante a narrativa vão acontecer exatamente no lar. E esse lar ele tem um símbolo muito grande, não é? Porque não é só o ambiente físico, mas as relações, principalmente entre os três, Adelino, Raquel e Sugismundo, não, Segismundo, né? Parece muito com Segismundo. Então, essa presença aí, essa nossa visão do que é o lar, do que vai acontecer dentro do lar, quais são os valores que devem ser cultivados nesse espaço, serão importantes aí nas nossas reflexões. Se alguém tiver alguma contribuição, por favor, levante a mãozinha, viu? Pode me interromper em qualquer momento. Outro sentido que a gente tem aqui, que eu acho interessante a gente chamar a atenção, é a preocupação de André Luiz, quando ele faz as descrições dos ambientes, ele foca muito na natureza. Aí eu lembro até do jardim, né, que Marco cuida. Quando ele faz colocado num pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Isso reforça muito a presença da natureza, que é um presente de Deus para todos nós. E deixa a narrativa muito mais agradável de ser lida. Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Então, Adriana trouxe revisitou o texto, né, do capítulo anterior, para que conhecêssemos, aliás, para que recordássemos a história de Segismundo, e aí a gente pode até ter esquecido quem é Herculano, né? Herculano é aquele amigo, trabalhador espiritual, que vem buscar em Alexandre ajuda. Não é o Segismundo que pede ajuda a princípio, mas o Herculano que ele se coloca como intermediário por conhecer o Alexandre, inclusive ele faz uma observação na hora de que sabe que ele não é especialista em reencarnação. Mesmo assim, ele vem buscá-lo por saber dos laços afetivos que existiram na vida anterior entre Segismundo, né, Adelino, Raquel e o próprio Alexandre. Então, o instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe que trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Eu achei interessante essa colocação, porque quando a gente fala em reencarnação, quando nós fazemos a leitura, então, muitas vezes a gente se fixa no conceito, né? É um dogma da doutrina espírita e que a gente tem acesso em muitas situações de estudo, como sendo aquela oportunidade para que possamos refazer as nossas atitudes. Mas não é comum nós pararmos para pensar como é que acontece esse processo. Às vezes aparenta até ser uma coisa fácil, mas a gente vai descobrir através da narrativa que não é tão fácil assim. Tanto é que o próprio André Luiz, ele se interessa para acompanhar Alexandre, para aprender, porque mesmo que ele tenha tido acesso a essas informações, ele não teve com tantos detalhes. E será uma oportunidade para que ele possa conhecer. E, ao falar aqui em trabalho de aproximação, já sugere para a gente um processo, né? Então, a gente já viu que já houve o planejamento reencarnatório, tempos atrás, tanto é que já foram reencarnados, já tiveram o primeiro filho e aguardam Segismundo com o segundo filho. Então, um tempo já se foi.
há muito tempo já se foi feito o planejamento reencarnatório. E aquela ideia de que tudo vai ser muito fácil, porque tudo já foi planejado, não está se consumando aqui, porque nós vamos encontrar a rejeição do Adelino. Então, esse processo, esse trabalho de aproximação seria o início do processo, o contato, para que possa avaliar o que tem na mente de cada um, que cada um está trazendo, um como já reencarnado e outro ainda não reencarnado, porque eu acredito que isso aí pesa muito em todo esse processo, porque o Adelino, ele esqueceu o que é natural, mas o Segismundo não. Ele cobra porque ele sabe que foi feito um acordo, e esse acordo está prestes a não ser cumprido por causa da rejeição, isso causando no Segismundo uma situação de desespero, né? Porque ele está sendo, a situação está sendo ameaçada de não acontecer conforme o previsto. Continuemos, então, o próximo parágrafo. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador, esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha próxima noite. Veremos o que é possível fazer. A gente confere aí a disponibilidade de uma forma bem-humorada até, né? Não é como uma obrigação, um peso, um trabalho que vai ser desenvolvido, que possa trazer, de certa forma, um medo ou alguma coisa que atrapalhe o serviço. Não, ele se coloca totalmente aberto, bem-humorado, e diz, veremos o que é possível fazer. Então, esse é possível fazer traz para a gente a ideia de que nada está determinado. Mesmo que tenha havido um planejamento antes, um combinado entre os três e mais os outros irmãos envolvidos para que isso pudesse acontecer, essa colocação do que é possível nos traz essa reflexão sobre a possibilidade de que os planejamentos reencarnatórios não se efetivem. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Era isso que eu ia falar para perguntar agora a você. Por quê? E por que combinou lá na erraticidade e quando chega agora eles não querem? Aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Exatamente. Entramos. O casal Adelino Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodada em uma cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença. Dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Então, a gente até imagina a cena, né? Dentro daquele lar, a presença do espírito, ainda desencarnado, mas tendo acesso àquela reunião, aquele momento em que eles estão, inclusive, tomando a refeição da tarde, né? Um momento bem familiar, e que a gente começa a ter aqui a expectativa de como acontece uma refeição dentro de uma família que a gente considera uma família cristã, uma família que já veio, inclusive, com esses combinados, nesse processo de reencarnação. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente. A gente já começa a perceber aqui, com maior ênfase, os problemas que virão, porque Segismundo ele não está ali tranquilo. Ele se apresenta com um choro convulsivo,
mostrando o desespero e o desequilíbrio emocional diante do fato de que o amigo esquecera e já não quer mais participar desse processo tal qual foi combinado. E a gente cria aqui a expectativa do que vai ser conversado, né? O porquê desse choro convulsivo, a atitude de Alexandre ao abraçá-lo como pai, acolhendo, e a partir daí a gente já vai começando a ter acesso maior aos problemas que vão ser gerados partindo desse pressuposto de que há um combinado, há um planejamento reencarnatório que não, aliás, que corre o risco de não acontecer, de não se tornar efetivo. E aí eu passo agora a palavra para a Adriana continuar, e se alguém tiver algum comentário a fazer, não é o momento para a gente refletir. Eu tenho, Liana, da sua página aqui. André Luiz, ele não sabia que aquela entidade que estava sentada naquela cadeira era o Segismundo, né? Ele não fala, né? Não longe, acomodado em uma cadeira de descanso, esperava um irmão, como ele costuma falar, a referir-se aos espíritos irmão. Ele fala uma entidade, porque mais na frente a gente vai ver a aparência de Segismundo. Então, quando ele percebe a aparência de Segismundo e também, provavelmente, né, no nível que André Luiz já se encontrava, a força também magnética dos pensamentos de Segismundo. Aí ele não fala irmão, então na hora que eu estava lendo isso me chamou a atenção, porque André Luiz, ele trata todo mundo muito bem, então ele fala irmão, um irmão que está em sofrimento, ele falou entidade, né? Aí lá na frente a gente vai ver que essa entidade, que era o Segismundo, causava pânico, né, para o Adelino, quando aparecia em sonho, né, aquela figura, a forma como ele se apresentava para Segismundo, ou a forma como Segismundo se apresentava para Adelino. Aí me chamou a atenção. Aí ele fala... Colocava, inclusive, como mendigo, não é? Ele faz uma comparação com um mendigo. Tipo um mendigo, né? Que ele se apresenta como se fosse um mendigo esfarrapado, né? Então, bem vamos... colocado, Adriana, obrigada. Uhum. Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Ele estava, né, chorando muito, né? Ele chora convulsivamente, copiosamente, em outro momento vai ser falado, né? E a aparência dele. Então, ele traz o coração dele amargura, né? É como se ele tivesse muito triste, porque a Adelina não estava querendo cumprir o combinado, né? Prometeu que ia cumprir o combinado, mas não estava conseguindo. Aí ele continua. E repondo na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou. Tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas. Não tenha receio. Não tenha medo, porque o medo estava tomando conta de Segismundo. O medo e o desânimo, a tristeza, né? O pavor, só sentimentos negativos que o envolvia. Estava se aproximando o momento combinado dele reencarnar, dele se ligar, né, àquela família, mas ele não estava conseguindo, estava se expelindo cada vez que tentavam, porque pela força magnética do pensamento de Adelino, de expulsão, né? Adriana, permita-me fazer só uma colocação aqui. Pois não. No finalzinho desse parágrafo, no primeiro parágrafo da página, quando ele
quando Alexandre disse para Segismundo, não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Eu acho que a gente precisa aqui fazer uma ponte com a nossa vida mesmo, né? Um recado para a gente, na hora do jantar, né? Na hora em que estamos com a família à mesa, e que muitas vezes nós permitimos que esse ambiente seja contaminado por forças magnéticas de desalento, como é colocado aqui, né? Forças negativas. Quando é que isso acontece? Quando nós conseguimos ali manter um diálogo, até mesmo em família, trazendo assuntos que não são tão bons naquele momento, né? Mas principalmente quando a gente liga uma TV, um jornal, né? Trazendo a todo momento as tragédias, as desavenças, todos esses problemas sociais num momento tão importante, que a gente percebe aqui que Alexandre ele vem colocando esse momento da mesa, né, da família reunida à mesa, como um momento muito importante na vida deles e, consequentemente, na vida de todos nós, né? Muito bem colocado. Recado, é um momento sagrado ali, um momento de união, um momento em que todos nós estamos reunidos para falar do bem, falar de coisas boas e não se deixar contaminar por essas forças magnéticas negativas. Eliana, só para acrescentar aí, tem também o celular. As pessoas vão almoçar, vão tomar café da manhã, vão jantar junto com a família, cada um olhando para o celular. Ninguém conversa, cada um vê nas suas notícias. Assim, eu, particularmente, acho terrível, né? Eu não gosto. Né? Na minha casa, ninguém olha para o celular à mesa. É todo mundo sentado, reunido, né? Desde criancinha, o meu filho, que na época nem tinha celular, ele nunca comeu sem ser fora da mesa. Ele só come na mesa. Então, hoje a gente vê muito nos lares, né? As pessoas vão comer, cada qual olha no celular. Cada qual canto no espaço da casa, né? Um no quarto, outro né? E com o celular, pega o prato, do celular e o prato na mão. O prato vai um na sala assistindo TV, o outro lá no quarto assistindo, o outro né? Isso daí, como você falou, né? Não traz uma união, uma paz, uma sensação de leveza no ambiente familiar, né? Tão bom quando você toma café da manhã com a sua família, conversa, né? Troca momentos de alegria. O ambiente, o dia começa maravilhoso, né? E hoje a gente vê muitos lares que até crianças de 5 anos de idade, na hora do café da manhã deles, eles estão olhando o celular. É verdade. Vendo a galinha pintadinha. Isso mesmo, Kelly. E outra coisa, só para a gente exemplificar, quando a gente viaja com um grupo de amigos, qual é o melhor momento da viagem? Um dos melhores momentos é a hora do café da manhã. Não é? Verdade, verdade. Porque todo mundo está ali reunido para contar as novidades, como foi naquele dia, e todo mundo reunido naquela mesa. E em casa, dessa forma, a gente tem esse prazer em encontrar os nossos familiares. Aí eu vou trazer aqui uma frase de André Luiz. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da sua própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata as visitas. André Luiz. Olha, eu vou até citar uma coisa pessoal. A nossa vida de casada, vida de mãe, a gente sempre tem alguma coisa para contar no dia que às vezes não foi muito legal, né? Ou uma coisa aconteceu no seu trabalho, no dia a dia, na rua, no trânsito. Eu tenho por hábito nunca falar isso na mesa. Né? Meu marido chega, vamos jantar, meu filho chega, vamos jantar. O trabalho do meu marido é desgastante, do meu filho é desgastantíssimo. O meu não é mais, porque eu me aposentei, graças a Deus. Diretora de escola pública é mega desgastante, né? Então, imagina. Então, eu, às vezes, tenho uma coisa para falar, mas eu evito. Eu não vou falar. Depois que todo mundo comer, que a gente for para a sala, conversar, aí eu vou falar, ai, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Mas eu não falo, de jeito nenhum. Eu tenho por hábito, né, de fazer isso, porque eu sinto que se fosse comigo eu não ia gostar, ia perder a fome.
Uhum. Né? Então, a pessoa já chega cheia de problema do trabalho, aí você vai contar o outro problema para ela naquele momento, né? Então, se eu tenho por hábito não falar isso nem com a minha família, nem com um colega, nem com conhecido, nem com ninguém. Não falo. Que é o momento de alimentar o corpo, né? A gente alimenta a alma com orações e o corpo, a gente alimenta o nosso corpo com as proteínas, né, os nutrientes necessários. Então, naquele momento que a gente está ingerindo os alimentos, se nesse momento a gente se permite que forças magnéticas de desalento entrem naquele nosso alimento, a gente está colocando dentro de nós essas energias também, né? E já aconteceu comigo de eu não conseguir nem engolir a comida. Às vezes dá a trava aqui, né? Não consigo comer, aí eu tenho que me levantar da mesa, tirar o prato. Eu não consigo comer, simplesmente passa a fome total. Eu vejo o prato rodando, tudo rodando, a comida rodando, aí eu não consigo comer. Então, assim, é muito séria essa questão, né, do ambiente. A energia. Pesado, da energia, né? Nossa, já aconteceu demais isso comigo. Não consigo comer. Perco a fome, aí fica todo mundo. Não vai comer, mas não consigo comer mais. Pronto, acabou-se. Aí... É interessante também, Kevin, né? Essa sua colocação, essa experiência pessoal é muito importante nesses nossos encontros, nas nossas conversas, porque é aqui que a gente vê que a gente pode trazer o Espiritismo para a nossa vida. Né? Fazemos essas análises de nossas experiências, de nossos momentos, à luz do Espiritismo. E a gente vê exatamente isso quando o Alexandre se preocupa em estar sempre frisando ambiente doméstico, estão à mesa, é hora do jantar, não vamos trazer pensamentos negativos, forças magnéticas de desalento, dada a importância daquele momento. Porque né, qualquer grupo social, né, não é só a família, qualquer grupo social precisa disso. A Adriana colocou um grupo em viagem, você colocou uma situação de sua casa. Eu coloco como profissional também, como professora, na hora do intervalo. Na hora do intervalo, gente. É o momento mais gostoso, mais esperado, porque nós estamos ali em sala de aula numa determinada situação, estamos presas àquele planejamento e, de repente, nós temos ao nosso lado todos os colegas numa sala. E lá fora, os alunos também saem daquela situação, digamos, até de pressão, né, em muitas situações, ter que prestar conta da aprendizagem, de repente eles estão lá no pátio, todo mundo conversando, brincando, lanchando, né, a hora da merenda, é um momento muito importante, porque há uma socialização ali, há trocas de valores, e é nesse momento que a gente tem que pensar só em coisas boas, aprender a viver cada segundo desse com um pensamento positivo. Você me trouxe uma recordação muito boa, né? Olha, quando a gente recorda coisas boas, né? Na hora do intervalo, como eu era diretora, fui professora muitos anos e muitos anos diretora também, né? Na hora do intervalo, eu tinha que ficar com os alunos, eu ia onde os alunos estavam lanchando, ficar lá com eles, confraternizando, né? Eles me contando, rindo, alegres, né? A merenda estava gostosa. Eu adorava esse momento com eles. E depois eu tinha que ir para a sala dos professores, conversar com os professores, tomar um cafezinho, escutar o que eles estavam falando, se estava tudo bem. Eram momentos maravilhosos. Esses dois momentos era onde eu me permitia sair da minha sala. Eu tinha que ir falar com as crianças e tinha que ir falar com os professores. Né? Que na hora lá não ficavam só os professores e outros assistentes, né? Secretários e tudo mais. Eram momentos maravilhosos, de alegria, sabe? Ficava o clima leve, todo mundo voltava para a sala de aula mais renovado, porque é um ambiente que exige muito, né? Mentalmente de todos. É verdade. Né? Então, deixa eu só retomar aqui, quando ele fala, né? Primeiro travessão. Tenha coragem, o ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Aí Sigismundo responde: entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas.
Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternalmente e redaguiu. Ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpar você, por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Então, aqui eu trago do livro Pão Nosso, o capítulo 15, alguns parágrafos sobre pensamentos, né? Que Marcos sempre fala para a gente, né? Desde a primeira lição, desde o primeiro ano que eu estava estudando, Marcos falava sobre o pensamento. Tinha coisa que naquela época eu não entendia. Eu disse, como é que pode? A pessoa não pode pensar uma coisa negativa na hora do estudo, por que não pode? Eu não falava, eu pensava, né? Porque eu não entendia, né? Eu não tinha conhecimento ainda, não tinha esse conhecimento em relação ao pensamento, não tinha chegado, eu não tinha internalizado, não tinha compreendido ainda, não fazia parte de mim. Quando algo não faz parte de você, você não compreendeu, né? Então, aqui, o livro Pão Nosso, também, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, ele diz o seguinte: todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seu esforço em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Pensar é criar. Trago agora a imagem de Segismundo, que André achava que era uma entidade que estava no lar. Não passou pela cabeça de André que fosse Segismundo. Por quê? Ele não estava envolvido em pensamentos, numa força magnética de desalento, né? Então, ele se via esfarrapado, como se um mendigo. O pensamento dele criou aquela forma em que ele se encontrava, né? Aquela forma em que ele se encontrava. E renovar o pensamento não é tão fácil. Exige renúncia e profunda dominação de si mesmo. Profunda dominação de si mesmo. Você dominar os seus instintos, que a gente traz, instintos mais negativos, né? O ódio, a inveja, a raiva. Então, quando Alexandre diz assim, Sigismundo, por que não desculpa você, por sua vez? Por que ele não desculpa, né, Adelino, por sua vez? Primeiro, não desculpa ele, né? Por que está alimentando, envenenando o coração? Porque na hora que ele diz, eu não quero você como filho, né? Que ele vai expelindo ele, não quero, não aceito. O que é que ele faz? No lugar dele jogar o amor que ele diz que tem, ele não. Aí vem todos os sentimentos negativos. Você não me perdoa. Tá vendo? Prometeu e não quer cumprir, não está cumprindo com sua palavra. Ele recebe a energia negativa e joga mais energia negativa ainda, culpando o Adelino por não cumprir.
não se coloca no lugar de Adelino. E se fosse você no lugar dele, como é que você agiria? Porque você tem um conhecimento, ele está desencarnado. Então, ele entende, ele sabe. Não. E aí isso faz com que ele tenha esses pensamentos de tristeza, de desalento, e se apresente dessa forma, né? Se apresente dessa forma, como que foi confundido como uma entidade, né? Então, vamos lá. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, então vou dar continuidade. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima em outro tempo de seu ato impensado. Não encontraria, talvez, as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Tenha calma, tenha prudência, né? Tolere. Ele está numa situação, ele está encarnado, ele prometeu, mas quando chega aqui na Terra, né, que a gente se apega aos sentimentos, né, por causa do padrão vibracional que nos prende aqui na Terra. Aí ele disse, não, mas ele não quer aceitar, então joga de volta uma enxurrada de energia negativa. É igual quando alguém chega para a gente com raiva, com muita raiva, você sente aquela energia negativa, se você parar, você respirar, você dizer, essa energia não é minha, né? Isso não me pertence, essa raiva não me pertence, pertence a ele. E você não for como um espelho, você, pelo contrário, você respirar e lançar luz para aquela pessoa, mudar o seu tom de voz. Se a pessoa estiver gritando, você falar mais baixo, você falar cada vez mais baixo. E você ouvir, ou fazer com que a pessoa pense na forma que está falando com você, sem entrar no mesmo padrão vibracional, você vai estar ajudando aquela pessoa, né? E se ajudando principalmente. Então, enfim, vamos, equilibre-se. Equilibre-se, né? Tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Tudo em excesso foge do equilíbrio. A gente precisa estar em equilíbrio, corpo e mente, para poder a gente estar saudável. Se o nosso corpo não estiver em equilíbrio, se a gente não tiver em equilíbrio com as vitaminas, né, com a alimentação, com os exercícios, se a nossa mente também não estiver em equilíbrio, com paz, tranquilidade, o corpo desanda, a mente desanda, porque corpo e mente têm que andar juntos, né? Juntos. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço. Está aprendendo a se dominar. Ele está dominando o instinto dele. Ele não queria sorrir. Ele sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Pelo menos externou, né? Passo a palavra agora para a Liana. O equilíbrio é muito importante, né? E o desequilíbrio dele já foi visto no primeiro momento, quando ele viu Alexandre, que saiu daquela cadeira e correu para os braços de Alexandre. Continuando, então, na página 192, Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. Aí, aqui eu quero retomar a página anterior para falar a respeito do comportamento de Alexandre, porque ele abraça Segismundo como um pai, né? Ele, na condição de um pai que abraça o filho que está desequilibrado emocionalmente, que busca de qualquer forma ali ajuda, e apesar de se colocar como pai, ele não é aquele pai que vai acolher de uma forma que não vai mostrar o que está errado. E ele faz isso de uma forma maravilhosa.
Ele coloca toda a situação que ele tem que mudar, que ele tem que se colocar no lugar do outro. Isso aí é o que a gente vai chamar de indulgência, né? A gente ter a facilidade de perdoar e principalmente perceber que aquela atitude do Adelino é exatamente porque a vida dele foi tirada pelo Sergismundo. Então, não é fácil. Os dois têm suas razões, mas é preciso que um se coloque no lugar do outro. E Alexandre consegue passar isso para Sergismundo nessa hora e também vai conseguir em relação ao Adelino, que também precisa ser tocado para mudar também de posição, né? de decisão. Então, vamos continuar aqui. Herculano diz que Sergismundo está num estado muito abatido, desanimado. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Sergismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Então, nessas palavras aqui de Alexandre, a gente consegue perceber que esse momento, essa necessidade do regresso à carne, não é uma coisa fácil. Acredito que em qualquer circunstância. Em algum momento, perdoe-me por eu não ter a referência do Livro dos Espíritos, mas em uma leitura feita em algum momento a volta ao mundo corporal, naquele capítulo, quando é perguntado em relação ao momento da reencarnação e em relação à morte, é colocado que se há o medo da morte, para muita gente, o medo na hora do desencarne, então é muito mais complicado a volta à matéria. Quer dizer, se a gente já tem medo aqui nesse mundo terrestre, numa situação dessa, quando nós chegarmos lá, a gente vai enfrentar um outro momento dessa volta com esse medo também, pela situação complexa, e como é mostrada pelo Espiritismo em algumas situações, não em todas, não é? Então, ele coloca que é normal, que é natural, ele procura entender a situação de Sergismundo, mas ele coloca que é exagero. E ele tenta agir exatamente nesse exagero, quando ele diz levado muito longe, Sergismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos. Ele está esquecendo o que aconteceu no passado e a condição do amigo, né, a quem ele tirou a vida, e pensando só em si, naquela situação. E quando Alexandre diz que ele acentua os próprios sofrimentos com expectativas e inquietações injustificáveis, então é exatamente essa colocação. Eu estou pensando só em mim, eu não estou pensando no outro, eu não estou analisando a situação dele para que ele possa realmente ter essa rejeição agora, né? Ver também a situação de que ele reencarnou, houve um combinado, mas houve o esquecimento também, e de alguma forma ele está sentindo na própria carne, na própria vida, sentimentos que vêm de uma vida passada e que ele não tem controle, porque ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe que a vida dele foi tirada exatamente por Sergismundo, que vai ser o filho dele, né? Ele perde essa informação quando ele volta à carne. Então, é natural. Fixando mais detidamente a atenção do casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso. Observemos Adelino e Raquel. Vejamos a cooperação que podem receber. Mais uma vez, a colocação dos amigos espirituais, sempre querendo trazer a intercessão para ajudar a esse grupo aí, porque o pedido foi feito para que ele ajudasse Sergismundo, mas, na verdade, para ajudar Sergismundo, Alexandre precisa fazer algo em relação a Adelino e Raquel,
porque eles estão envolvidos, há uma conexão muito grande entre eles três. E na hora que um foge do que foi combinado, entra o desequilíbrio e a impossibilidade, talvez, de não se concretizar a reencarnação planejada. Acompanhamo-lo em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, ele continuava quase sombrio. Não se efetuou o negócio que você esperava? Interrogou a senhora, tentando a palestra afetiva. Não, respondeu ele secamente. Mas você continua interessado? Sim. E viajará na semana próxima, caso não se realize o empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida. Que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico. Nenhuma. A essa altura, Alexandre fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Então, nós temos aqui um relato como estava vivendo aquela família naquele momento, né, as relações mesmo entre eles, a relação conjugal, marido e mulher. Ela tentando claramente amenizar a situação, né, buscando o diálogo, buscando a interação, e ele com respostas monossilábicas. Então, é uma família problemática e que já vai causar em Alexandre essa preocupação. E alguma coisa tem que ser feita ali para que abra espaço, para que essa energia positiva chegue, para que possam ser ajudados. E aí, essa preocupação de Alexandre, vamos conhecer com detalhes através de Adriano. Vamos lá. Em verdade, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe, quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Alexandre levantou-se, deu algum espaço em torno da reduzida família e dirigiu-se a nós outros, afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente, a fim de ouvir-nos nessa noite. Assim dizendo, o devotado orientador aproximou-se da criança, um belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Vi que o pequeno sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou, com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que papai está triste? O dono da casa ergueu o rosto, com admiração, ao passo que a senhora respondeu comovida: não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. São as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre dos negócios? Fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que fica triste em casa? Olha que pergunta, né? Por que fica triste em casa? E a resposta dela foi assim, maravilhosa. Enquanto o pai seguia o diálogo, sob forte impressão, a genitora carinhosa esclarecia a criança com paciência. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender ninguém, não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que te parece tristeza é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar
cordialidade e alegria a todos, de modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde estar com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Essa frase aqui, que já está na página de Liana, mas eu vou só retomar, né? Aqui é o complemento. É o complemento. Aqui é o lar, onde ele está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Mas aqui a gente precisa ter o cuidado. No lar é o lugar onde a gente não usa máscara, né? Não usa máscara nenhuma. No lar é o lugar onde você é realmente quem você é. Mas a gente também precisa ter cuidado para não achar que as pessoas que estão ali no nosso lar, elas são sacos de batata, né? Que a gente pode chegar com os nossos problemas, com as nossas preocupações, e só jogando. Ah, é porque lá fora eu não posso ser assim, aqui dentro eu sou quem eu sou, e assim, e tenho que me aturar, né? Aí ela dá essa resposta, que o pai ali no lar, ele tem o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Nós temos o direito, sim, de a gente estar no nosso lar e da gente não esconder as nossas preocupações mais íntimas. Mas a gente tem o direito também de respeitar aquele que está conosco ali, porque a reencarnação não erra de endereço. Então, as nossas maiores dívidas estão dentro do nosso próprio lar. Então, eu trago, se a gente tratar os nossos familiares como a gente trata as visitas, nós vamos ter um lar mais harmonioso. Essa parte aqui foi mais de diálogo, né? Então, o que eu ia trazer era somente essa questão. A explicação, a mãe, ela foi de uma sensibilidade muito grande, porque ela poderia, nesse momento, ter dito, seu pai está assim, e ter dito, porque ele está cheio de problemas, fica aqui em casa, fica jogando, blá, blá, e ali ter causado uma confusão. Mas não, ela foi muito sábia, né? Ela falou com uma paciência, ela foi muito sábia, justificando para o filho. Depois ele vai dar a resposta, né? Lógico que orientada por meio da energia de Alexandre, que ele é uma criança de apenas 3 anos de idade. Pode continuar, Liana. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão sobre as palavras de Raquel, né? Realmente, conforme a Adriana colocou, são palavras sábias. E a forma como ela respondeu e resolveu o problema ali, né? Atenuou, mostra o espírito iluminado que ela tem, que ela traz. Quer dizer, nesse trio, né? Raquel, Segismundo e Adelino, a gente vê que em Raquel há um equilíbrio maior. E aqui a gente pode partir para 2 hipóteses. Alguém, lendo esse trecho, pode imaginar assim, Raquel é uma mulher muito submissa. Como é que ela aceita essa atitude do marido, falando por monossílabos, de certa forma com indiferença, e ela não dá o troco, não mostra que ela também tem valor, né? Eu, particularmente, não vejo essa característica em Raquel. Eu acho que ela percebeu tudo, ela sentiu, porque qualquer mulher sentiria numa situação dessa, mas ela teve equilíbrio e sabedoria, e de uma forma muito sutil, ela fez ele compreender que as atitudes deles não estavam corretas. E eu levo isso exatamente para o espírito mais evoluído, que provavelmente ela tenha, em relação ao marido, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Não vi nenhuma mãozinha levantar ainda. Liana, são 9h05. Acho que se alguém quiser fazer mais alguma colocação, a gente poderia parar aqui, né? Nessa página, né? Porque a partir daqui ele já vai deixar de vir aquele diálogo, já vai trazer mais coisas, né? Que vai a interferência dos amigos.
Oi, que alguém falou? Não? O que é que você acha? Você quer continuar essa página? Concluir essa página? Porque nós temos aqui mais um diálogo, né? Eu acredito que nesses 10 minutos que a gente tem sejam suficientes para... Vamos tentar. Pode ser? Pode ser. A não ser que alguém faça alguma colocação, que será possível. Então, a criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe, e tornou. Que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas da alma pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira. Veja a colocação aqui, né? De como ela conseguiu, de uma forma inteligente, com equilíbrio, provavelmente se sentindo incomodada com a situação, mas a humildade com que ela coloca, e de forma sincera, e também pela participação do filho que está ali, com a energia trazida por Alexandre, né? Tocou as fibras recônditas da alma do marido. Então, olha a transformação que já começa a acontecer. E tudo pela intervenção, pela intercessão de Alexandre. Olha a importância de pedirmos ajuda nos momentos de dificuldade, né? De buscarmos na espiritualidade a presença dos amigos que nos intuam, que nos acalmem, porque eles conseguem fazer isso e haver uma transformação. Sentiu que a nuvem de sombra de seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu, repentinamente transformado, e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes, é preciso calar para pensar melhor. Então, eu acho que a gente pode parar aqui. Realmente o tempo tá indo para... E a gente retoma na próxima quarta-feira, que nós ainda não temos o nosso professor aqui, né? Não, ainda não. São 2 quartas-feiras. Terminar com essa frase, né? Por vezes é preciso calar para pensar melhor. Para pensar melhor. Essa frase aqui tem um ensinamento também aqui, viu? Ok. Então, são 9h08. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Eu queria, até complementando o que foi dito, como que é importante no momento assim, que tanto quando a gente não está bem, ficar calado, até para não provocar situações desagradáveis com outras pessoas, quanto o outro respeitar também, que a gente não está bem e dar aquele tempo, aquele momento para a gente se refazer, não é? Verdade. Eu acho que a briga, né, o desentendimento surge quando os dois lados não estão prontos para ter um diálogo, né? Então, às vezes é importante isso, é importante calar, é importante pensar, não é? Do que jogar palavras ao vento, ao ar, né? E ser desagradável com o outro, né? É Verdade. isso. Obrigada pela contribuição, Angelina, maravilhosa. O silêncio, às vezes, é uma solução. É verdade. Que o silêncio é diferente da frieza e da indiferença, né? São 2 coisas diferentes. Silêncio é uma coisa, indiferença é outra. E como a Angelina falou, o nosso tempo, né? A gente precisa desse tempo mesmo para colocar as ideias em ordem. É aquela famosa situação, quando algo acontece com você, que tira você do sério, e você percebe que o desequilíbrio veio, você para e conta até 10.
Se precisar contar mais de 10, a gente conta mentalmente, né? Mentalmente. E aí a gente vai trazendo o nosso pensamento de volta para o equilíbrio e vai conseguir resolver com mais calma, com mais tranquilidade. Verdade. Então, agora, vamos encerrar nosso estudo. O capítulo foi um capítulo, assim, muito gostoso, está sendo muito gostoso da gente ler, né, da gente estudar, se vocês puderem ler também, vocês vão ver, tem muito diálogo, né? Um capítulo, assim, para a gente foi mais fácil, né? Que tem uns que é bem difícil, mas esse foi mais fácil, foi assim, parece que foi espiritualidade, não, ó, capítulo 12 é muito difícil, vamos deixar a Marco ir para a China só quando chegar o capítulo 13, que aí as meninas assumem o capítulo 13 e ele vai poder ir para a China, né? Então, agora nós vamos convidar a nossa irmã Kesma para proferir a prece final, para a gente poder encerrar o nosso estudo. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos materiais e, mais uma vez, nos conectar com a espiritualidade amiga que esteve conosco nessa noite maravilhosa, durante esse estudo, com a coordenação das meninas, Liana e Adriana, e agradecer, né? Agradecer pela palavra que neste momento envolve o nosso coração, por todas as palavras que foram ditas, pela leitura maravilhosa, pelas explicações. Gratidão, Pai querido, por ter trazido os exemplos que nós tanto necessitamos para nos modificarmos, para que através do seu exemplo sublime de amor, nós possamos verdadeiramente modificar nós mesmos e fazer a tão necessária reforma íntima, e assim nos aproximarmos mais de Ti. A gente sabe que o Pai jamais nos abandona e que a todo momento está ao nosso lado, como nós vimos no estudo, né? Os espíritos evoluídos ao lado da família e ao lado do rapaz que precisava reencarnar, né? Que nós possamos te sentir sempre, Pai, que em nossas vidas, que jamais, em tempo algum, permitir que tu saias de dentro dos nossos corações. Fica conosco, Pai, e envolve os nossos dias que virão em vibrações de amor e paz. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos. E nos encontramos na próxima Liana e Adriana conduzirem essa noite para a gente de estudo. Obrigada, e obrigada pela participação de vocês. Obrigada, meninas. Foi ótimo. Tchau, Kesma, foi ótima a participação. Leiam, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Amém. Também, tchau.